Pronto. Bom dia, meus queridos. Que bom, estamos de volta mais uma vez. E estou muito contente em dar aula para vocês nesta manhã, com um assunto maravilhoso, que é o assunto que fala do sistema de controle do nosso corpo. O que controla o nosso corpo? A nossa mente. E a nossa mente, ela foi criada por Deus. Quando Deus criou o homem, lá no Jardim do Éden, Deus planejou a nossa mente. E outra, na Bíblia diz que nós somos feitos à imagem e à semelhança de nosso Deus. Então, se nós somos feitos à imagem e semelhança do nosso Deus, isso quer dizer que os nossos pensamentos, as nossas ações, é a semelhança daquilo que é o nosso Deus. Isso não é maravilhoso? Ser criado à imagem e semelhança do nosso Deus? Pois é, como eu estava falando, no nosso assunto de hoje é sistemas de controle. Tudo que existe, ele é organizado por um sistema de controle. Atualmente, vivemos em um tempo em que muitas coisas são automatizadas e controladas por supercomputadores. A informática, ela auxilia no comando e no monitoramento de aviões e naves espaciais, satélites, entre outros. Nas indústrias modernas, máquinas automatizadas aceleram as atividades e realizam os serviços com a máxima precisão. Olhe, o supercomputador. Em 1946, dois jovens dos Estados Unidos, eles desenvolveram o primeiro computador. Essa máquina, ela pesava cerca de 30 toneladas. Então, se um elefante tem 1 tonelada, imaginem, é o peso de 30 elefantes. E ocupava várias salas de um prédio. E atualmente, um telefone celular é mais rápido e ele tem mais memória e executa mais tarefas do que o ENIAC, que foi o primeiro computador. Então imaginem só, o primeiro computador do mundo, que foi lá em 1946, o tamanho dele para tomar várias salas no edifício. E o peso então, 30 toneladas. Hoje, nós temos os computadores tão pequenininhos que cabem em um bolso, tão pequenininho como o nosso celular. Os celulares de hoje que tem 32 GB, que tem memória grande, que pode fazer várias funções, que naquela época não era possível fazer com um computador tão grande. Nós também sabemos que o cérebro humano é uma máquina fascinante e incomparável, que pesa cerca de 1,3 kg e é suficiente compacta para se alojar no interior do nosso crânio. Então, olha só, essa máquina superpotente que é o cérebro, ela está dentro do nosso crânio e ela pesa apenas 1 kg, aproximadamente 1,3 kg. E ela nem mesmo os mais modernos computadores do mundo são capazes de desempenhar as variadas funções executadas pelo nosso cérebro. A capacidade cerebral de armazenar memórias, realizar cálculos e resolver problemas é inigualável. O que a gente faz não é 1/3 do que o nosso cérebro é capaz de realizar. Por isso que existe vários exercícios para o cérebro, para o nosso cérebro estar sempre em movimento e ele executar mais coisas além daquilo que a gente pode executar. O controle do nosso corpo. Nada que o ser humano tenha inventado pode ser comparado ao fantástico corpo humano. Então, olha só, a principal diferença é que nós, seres humanos, somos criaturas de Deus. Então Deus, ele nos criou. Então tudo que nós criarmos não vai se comparar ao que Deus criou. Então nada criado neste mundo vai se comparar ao fantástico corpo humano. As atividades humanas, elas são muito complexas
e dependem de um poderoso controle. Os sistemas que constituem o nosso organismo atuam de maneira automática, ou seja, elas não dependem da nossa vontade, como por exemplo, a respiração, as batidas do coração, a digestão. Às vezes a gente tenta controlar alguma coisa com uma piscar do olho, mas depois a gente vê que ele pisca sozinho. Então, várias funções nós não podemos controlar. Várias funções são controladas pelo nosso cérebro. E até aquelas que nós podemos controlar, elas também são controladas pelo nosso cérebro. A coordenação e o comando das atividades desempenhadas pelo corpo humano, bem como o nosso desenvolvimento equilibrado e normal, encontra-se sob a responsabilidade de dois importantes sistemas de controle, que é o sistema nervoso e o sistema endócrino. O sistema nervoso é o sistema dos nervos e o endócrino é de substâncias. Então, olha só, o sistema nervoso. Podemos comparar o sistema nervoso com um sistema computadorizado ultramoderno, capaz de monitorar e controlar todas as atividades do organismo. Ele apresenta órgãos muito especiais e eles podem ser divididos em duas estruturas: o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Então, o sistema nervoso central é aquele sistema que se localiza dentro da nossa cabeça, que é o cérebro, o cerebelo, o tronco encefálico, a medula espinal. E o sistema nervoso periférico, ela está em todo o nosso corpo, que é ramificado para todo o nosso corpo e de suma importância. O sistema nervoso central, ele é composto pelo encéfalo e pela medula espinhal. Esses órgãos são muito importantes e sensíveis, que por esse motivo são bem protegidos. O encéfalo, ele fica dentro do crânio, essa parte dura da nossa cabeça, o crânio. Então o encéfalo fica aqui dentro. E a medula espinal, no caso, ela fica no interior da coluna vertebral, que muitos chamam de espinha vertebral, por isso que é chamado de medula espinhal. Ela fica dentro da coluna vertebral, protegida pelos ossos da coluna vertebral. O sistema nervoso central, ele controla os sentidos, os movimentos e as ações. E ele está dividido em três partes: o cérebro, que ela controla os sentidos, os movimentos e as ações voluntárias. São aquelas que a gente faz de acordo com a nossa vontade, como por exemplo, falar, mexer as mãos, mexer os pés, andar, mexer o corpo, aquilo que depende da nossa vontade. Então o cérebro, ele controla os sentidos e os movimentos e ações voluntárias. E também ele é responsável por aspectos como a aprendizagem, a memória e os pensamentos. Aí vem o cerebelo. O cerebelo, ele fica um pouquinho abaixo do cérebro. O cerebelo, ele comanda os movimentos, como a postura corporal e o equilíbrio. Então, movimentos, postura corporal e o equilíbrio. Os chamados movimentos finos e precisos, como escrever, arremessar uma bola lá na cesta. Então, tudo isso é o cerebelo, que são aqueles movimentos finos e precisos. E a terceira parte é o bulbo, que ele fica abaixo um pouco do cérebro. O bulbo, ele estabelece a comunicação entre o cérebro e a medula espinhal. Ele faz o quê? Ele controla a respiração, ele controla o ritmo dos batimentos cardíacos e alguns atos reflexos. Então, também isso daí. A medula espinhal. A medula espinhal, ela é semelhante a uma corda muito delicada.
A medula fica protegida pela coluna vertebral e a função dela é captar os estímulos do ambiente e transmiti-los ao encéfalo. Então, ela pega os estímulos do ambiente e manda para o encéfalo. Ela também é responsável pelos movimentos involuntários de proteção, conhecido como atos reflexos. Como, por exemplo, quando você vai lá, que pega em alguma coisa quente, imediatamente você retira a mão. Então, essa retirada da mão, quem faz isso é um ato reflexo. Quando às vezes vem alguma coisa para bater no seu rosto, que você consegue tirar o rosto do lugar, ou vem alguma coisa no seu olho, você consegue piscar o olho. Então, tudo isso é atos reflexos, que quem faz é a medula espinhal. O sistema nervoso periférico. Ele é formado pelos nervos que saem do encéfalo, na cabeça, da medula espinhal, na coluna, e estão espalhados por todo o corpo e não são protegidos por estruturas ósseas. Então, o sistema periférico, diferente do sistema central, eles não estão protegidos por estruturas ósseas, porque o encéfalo ele está protegido pela caixa craniana. A medula espinhal, ele está protegido pela coluna vertebral. Já o sistema nervoso periférico, não. Ele não tem essa proteção óssea. Por quê? Porque ele viaja por todo o nosso corpo. Todo o nosso corpo tem esse sistema periférico. O sistema endócrino. O que é esse sistema endócrino? Da mesma forma que o sistema nervoso, o sistema endócrino é responsável pelo controle de diversas atividades desempenhadas pelo organismo. E esse sistema endócrino, eles produzem substâncias ou hormônios. Esses hormônios, ele vai controlar algumas ações do nosso organismo. O primeiro deles é o hipófise. A hipófise é uma pequena glândula que ele é localizada na base do encéfalo, que é nessa parte aqui de trás. Esta, então, ela possui aproximadamente 1 centímetro de diâmetro. É bem pequenininho mesmo. O tamanho de uma ervilha. E ela pesa cerca de meia até 1 grama. De meio grama até 1 grama. Ele é considerado a glândula mestre do organismo. Então, tão pequenininha. Mas ela também é chamada de glândula mestre ou de glândula mãe, pois a principal função dela é produzir hormônios e regular o funcionamento de outras glândulas endócrinas. Então, olha só, ela é tão importante que é ela que comanda todas as outras glândulas. E uma função delas é o hormônio do crescimento. Então, a hipófise, ela é também necessária no hormônio do crescimento. E esse hormônio do crescimento, ele é responsável para a pessoa crescer na medida certa. Se por um acaso essa glândula produzir mais hormônios do que é necessário, nós podemos desenvolver alguma doença, que em alguns casos é chamado de gigantismo. Gigantismo. A pessoa cresce em demasia. Crescer em demasia. E se não, ela produzir em menos quantidade, nós podemos ter o nanismo, que é aquela que a pessoa não cresce e nós chamamos de anões. Então, ela faz também esse hormônio do crescimento, um deles. Depois disso, nós temos a glândula tireoide. A glândula tireoide é uma glândula que regula a função de órgãos importantes como o coração, o cérebro, o fígado e os rins. Então, essa glândula, ela regula todos esses órgãos,
coração, cérebro, fígado e rins. E essa glândula possui forma de borboleta e se localiza na parte anterior do pescoço, logo abaixo do pulmo de Adão. Então ela se localiza bem nessa parte daqui, a glândula tireoide. As glândulas suprarrenais. O nome já está falando, né? Renais, tem alguma coisa a ver com rins. Essas glândulas, elas se localizam na cavidade abdominal, acima de cada rim. Elas são responsáveis pela produção de importantes hormônios, tais como a adrenalina, que atua como um mecanismo de defesa do organismo, preparando-se para uma situação de emergência, especialmente em situações de estresse. E tem também a noradrenalina, que ela contribui na preparação do corpo para uma determinada ação, em momentos de susto, surpresas ou fortes emoções. Então, as glândulas suprarrenais, ela tem vários outros hormônios, e esses dois é o que nós temos mais contato no nosso dia a dia, que é a adrenalina ou a noradrenalina. Muito importante para o nosso corpo. O pâncreas. O pâncreas é uma importante glândula do corpo humano. Ele é responsável pela produção de insulina, que controla a quantidade de açúcar no sangue, e enzimas digestivas, que é a substância que atua na digestão dos alimentos. Então, o pâncreas, ele participa de dois sistemas, do sistema digestivo e do sistema endócrino. O pâncreas participa dos dois. No digestivo, ela atua na digestão dos alimentos. Ela produz sucos gástricos que ajudam na quebra dos alimentos. Já no sistema endócrino, ele produz a insulina, que controla a quantidade de açúcar no sangue. Há casos em que o pâncreas ele interrompe a produção de insulina, então causando uma doença conhecida como diabetes tipo 1. E quando isso acontece, é necessário tomar injeções de insulina para então ajudar na produção de açúcar no sangue. As glândulas sexuais. Essas glândulas, elas controlam as características sexuais dos indivíduos e, ao mesmo tempo, também, elas estão relacionadas à reprodução. Nós temos aí os ovários, que produzem o estrogênio e a progesterona, e os testículos também, que produzem a testosterona. O estrogênio, ele serve para o crescimento dos seios, o desenvolvimento dos quadris e a aparência feminina. O progesterona é preparação do corpo para a concepção e a gravidez. E os testículos, eles produzem a testosterona, que é o crescimento dos músculos, a mudança da voz, o surgimento de pelos no corpo e no rosto. Então, nós vimos todos os componentes do sistema nervoso e os componentes do sistema endócrino. Somente um resumo. Do sistema nervoso, nós temos o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico, dois importantes do sistema nervoso. E também no sistema endócrino, nós temos alguns órgãos que produzem hormônios especiais para o nosso corpo. Então, até a próxima aula e espero que vocês tenham entendido esse assunto tão importante desse sistema de controle do nosso corpo.